Pessoal, bem-vindo à nossa aula sobre Constituição Federal e Organização do Estado, certo? Então, como a gente vem tratando de federalismo, Estado central, Estado unitário, né? Federalismo de cooperação, federalismo de união. Então, federalismo é a forma de organização da República Federal Brasileira, né? A República Federal Brasileira é composta de três entes, né? A União, né? Os estados e os municípios, certo? O Distrito Federal é um ente à parte que tem as competências legislativas dos municípios e as estaduais. Então, o federalismo deve-se recordar que a forma federativa do Estado brasileiro é uma cláusula pétrea que limita a matéria, é um limite material à reforma constitucional. Então, poder constituinte derivado, por que derivado? Porque feito nos termos da Constituição Federal, determina que a forma de organização federativa do Estado não pode ser abolida, ou seja, é cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, parágrafo 4, inciso 1º da Constituição Federal. Então, federalismo, as classificações de federalismo, que a gente já viu algumas, né? Então, classificações simétrico e assimétrico, né? E grau de homogeneidade ou não dos entes que compõem a federação. O Brasil, assimétrico de fato, não há um crescimento igual, mas simétrico de direito, né? Representação no Senado igual para todos os estados. Então, o Brasil, existe o federalismo simétrico, né? Os poderes que compõem o Estado é parecido com os poderes da União, né? O assimétrico, né? Os poderes de um são maiores do que os poderes de outro. O Brasil tem um federalismo assimétrico de fato, ou seja, não há um crescimento igual de poderes, mas simétrico de direito. Representação no Senado é igual para todos os estados. Então, em teoria, todos os estados têm um federalismo, né, simétrico. Assimétrico de fato porque os estados vão ter suas representações, sua força política em vista do seu peso econômico. São questões pré-jurídicas, não é? Sociais, que vão determinar o peso do Estado. Até porque existe um cálculo de bancada no Congresso, né? O Senado tem a representação igual por Estado, mas no Congresso existe uma representação em vista do número da população. Então, quem tiver uma população maior vai ter uma maior representação na Câmara de Deputados, certo? No Senado é paritário, todos os estados têm o mesmo número de senadores. Então, o dual ou cooperativo, que identifica se há rígido sistema de divisão de atribuições entre entes ou se existe o sistema cooperativo. No Brasil, existe uma competência rígida, por exemplo, a União, as competências da União. A competência do Estado é residual e as competências do município são definidas, em especial, princípio do interesse local. Então, o sistema brasileiro, em algumas partes, existe um cooperativismo, onde, por exemplo, a União vai determinar as normas gerais, o Estado vai determinar as normas residuais ou complementares e o município vai poder legislar quando existir interesse local. Qual é o exemplo que a gente dá? Em direito ambiental, isso é claro e específico. Existe a competência da União, existe a competência do Estado e existe a competência do município. Só que existe uma hierarquia. A União vai às cláusulas gerais, o Estado às cláusulas complementares, né? E o município só pode legislar sobre o seu território, sob interesse local. Outro departamento é o direito de trânsito. Então tem o Código de Trânsito, né, nacional, que é uma legislação federal, tem a legislação de trânsito estadual de cada estado, né, geralmente na organização do Detran, nas multas, e tem a legislação de trânsito municipal. Então veja que nesse caso aí existe um cooperativismo federativo. Então não tem como dizer que o Brasil é só dual, com a definição específica dos poderes, isso é competência do Estado, isso é do município, isso é da União. Existem alguns setores onde a competência é específica, ou seja, é privativa, e tem setores que a competência é exclusiva, mas não é privativa. Significa dizer que o Estado, a União vai determinar as cláusulas gerais, o Estado as cláusulas complementares e o município, não é, vai legislar sobre o interesse local. E a gente deu o exemplo do direito ambiental,
onde existe a legislação federal, existe a legislação estadual e existe a legislação municipal. E outro exemplo é o direito de trânsito, onde existe a legislação federal nacional, existe a legislação estadual suplementar, não é? Ou residual, e existe a legislação municipal, que regula o trânsito dentro do município. Nesse caso, o federalismo é complementar, mas em outros casos, o federalismo é dual. Determinadas competências são da competência da União, outras são do Estado e outras são exclusivas do município, certo? Então, federalismo, classificações. O federalismo nasceu dual, estabelecendo divisões, né? Então, com o nascimento do Estado do bem-estar social, no início do século XX, o dualismo perdeu a sua força. Exemplo, quando o Estado diz que vai prestar o direito à saúde, educação, quanto mais entes prestarem, melhor. Então, exemplo é o direito à saúde. Quanto mais entes se envolverem no direito à saúde ou direito à educação, mais alternativa, mais a rede, né, de saúde vai ter o hospital municipal, hospital estadual e hospital federal. Então, nesse caso, é cooperativa, é um federalismo cooperativo. Então, nos direitos sociais, no direito à saúde, no direito à educação, existe uma competência cooperativa. A União atua, o Estado atua e os municípios atuam em complementariedade, certo? Então, isso foi sendo visto pela necessidade do bem-estar social, ou seja, o Estado deixou de ser absenteísta, que era um Estado só garantista dos direitos e garantias individuais, direito à propriedade, direito à liberdade, passou a ser um Estado que intervinha, principalmente nos direitos sociais, buscando proteger o cidadão o suficiente para que ele não fosse explorado e garantindo o mínimo social, o mínimo necessário para a sobrevivência através dos serviços sociais de assistência social, certo? Então, o artigo 23 e 24 da Constituição Federal, né, trata do federalismo cooperativo, né? Federalismo cooperativo, né, e tem o democrático, que é a maior participação das unidades autônomas, ou autoritário, né, grande concentração nas mãos da União. A doutrina entende que no Brasil existe um federalismo autoritário ou centralizado, não autoritário, mas centralizado. Por quê? Porque muitos poderes são colocados na competência da União, poucos são da competência estadual e menores ainda na competência municipal, né? E a questão é a seguinte, como diz um grande doutrinador baiano, ninguém mora na União Federal, ninguém mora no Estado, todo mundo mora no município, né? Então o município é que deve ter suas competências, suas atribuições ampliadas, para que é mais perto do cidadão, sabe de suas necessidades, para que ele tenha como gerir e prestar efetivamente o serviço que o cidadão precisa, certo? Então, formas de governo. Existe uma forma de governo, a república, forma de governo de Estado, federação e sistema de governo, presidencialismo, regime de governo democrático. Então, as classificações do federalismo. Forma de governo, república, não é? Porque tem a coisa pública, não existe um dono. Forma de Estado, federação, né? Existe o Estado, a União e os governos estaduais. Sistema de governo, presidencialismo, e regime de governo, democracia, né? Regime de governo poderia ser uma ditadura, uma teocracia, né? Então a democracia é quando o cidadão participa da eleição dos dirigentes políticos, no caso, o presidente e a Câmara de Deputados, do governador e a Câmara de Deputados estaduais, e do prefeito e dos vereadores. Então esse é um regime democrático. Então, forma de governo, república, forma de Estado, federação, sistema de governo, presidencialismo, poderia ser presidencialismo, parlamentarismo, não é misto ou régio, né? Então, nosso é presidencial, não tem primeiro-ministro, é a figura do presidente, e regime de governo democrático, poderia ser democrático, uma teocracia ou uma ditadura, certo?
Então, federalismo, Distrito Federal. Quais são as características do distrito? Vedada a sua divisão em município. O Distrito Federal tem a vedação que ele seja dividido em município. Lembra que eu falei que o Distrito Federal, na sua organização, algumas leis são de competência do Congresso Nacional. Por quê? Porque o Distrito Federal é onde fica a sede da União. A sede da União. Lá estão o ápice do Poder Judiciário, do STJ, o STF, o TST, Tribunal Superior Militar, o Congresso Nacional e a sede do governo presidencial. Em vista disso, o Distrito Federal ele ganhou um status constitucional diferenciado, ele tem competências cumulativas municipais e estaduais a União, por participar da organização legislativa do Distrito Federal, não é, da Polícia e da Polícia Militar e da Polícia Civil, participa também com recursos dos órgãos do Distrito Federal. Por quê? Porque o Distrito Federal é a sede da União. Então existe uma ingerência da União para preservar e garantir a liberdade dos órgãos da União para funcionamento dentro do Distrito Federal. E o Distrito Federal, diferente dos outros municípios que podem ser divididos, subdivididos, o Distrito Federal é uno e não pode ser subdividido, certo? Então, regido por lei orgânica, que se equipara à Constituição Estadual, sendo parâmetro de controle concentrado. Então, o Distrito Federal vai ter uma lei orgânica como município, só que como ele acumula as competências do Estado e do município, a lei orgânica do Distrito Federal faz às vezes de uma Constituição estadual, porque o Distrito Federal é sui generis, não é? Ele tem a competência legislativa estadual, municipal, ele pode cobrar os tributos estaduais e municipais para que ele tenha recursos suficientes para gerir sua extensão territorial do Distrito Federal e conservar e proteger o aparato da União Federal que lá está instalado. Então o Distrito Federal também serve à União e não só aos munícipes, né, do Distrito Federal que tem status de competência estadual e municipal. Existe uma lei orgânica que faz às vezes quase uma Constituição Estadual do Distrito Federal, certo? São reservadas competências para o Distrito Federal Legislativo dos estados e dos municípios, mas o DF não exerce todas as competências dos estados e dos municípios, né? Exemplo, artigo 22, inciso 17. Então é reservada para o Distrito Federal as competências do estado e do município, mas algumas competências do estado são retiradas, não é, do âmbito da competência do Distrito Federal, em vista da intervenção, da participação da União na gerência, né, da Polícia Civil, da Polícia Estadual, do Bombeiro, do Distrito Federal, para que os órgãos da União que lá estejam sediados se sintam protegidos dentro do território do Distrito Federal, certo? Então, federalismo, classificações, municípios, artigo 29 da Constituição Federal. Os municípios são regidos por lei orgânica, com status de lei, não é? Não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. Então, a lei orgânica não pode ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei em vista da lei não seguir a lei orgânica do Distrito Federal ou do município, né? Então você não pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei municipal em vista da lei orgânica municipal. A lei orgânica não é parâmetro para declarar a inconstitucionalidade de uma lei municipal. Vereadores, artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. Goza apenas de imunidade material geograficamente limitada. Significa dizer, não goza de imunidade formal, nem quanto à prisão, nem quanto aos processos, e a Constituição Estadual não pode trazer essa imunidade. Então, a Constituição Estadual pode estabelecer a prerrogativa de foro funcional para julgamento de vereadores, salvo para crime de competência do Tribunal do Júri, né? Que é a súmula 45 do STF. Então, se um vereador cometer um crime de homicídio ou tentativa de homicídio, ou seja, crimes contra a vida, o vereador vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, não é? Ele não tem prerrogativa de foro, mas a Constituição Estadual pode determinar que ele seja julgado enquanto for vereador, pelo Tribunal de Justiça. A Constituição Estadual pode fazer isso,
mas não pode retirar a competência criminal do tribunal do júri para julgar um vereador caso ele cometa um crime contra a vida, certo? Ou incolumidade física. Então a imunidade dos vereadores é só territorial, só é no município. Ele tem imunidade por palavras, votos e ações de fiscalização nos limites do município, certo? Então, artigo 17 e 15 das disposições transitórias. Hoje não mais é possível criá-los novamente, ou seja, os territórios existiram depois da Constituição de 88, mas a tendência dos territórios foram que eles foram se transformando em estados. Então existia o território do Acre, existia o território de Roraima, que foi transformado em estado, e eles passaram a ter uma Constituição estadual, competência legislativa, poder judiciário próprio, autonomia, não é, financeira, autonomia legislativa, no limite da Constituição Federal, e uma Constituição própria. Então os territórios se transformaram em estados. Exemplo de ex-território: Roraima, Acre e Amapá. Eram territórios que passaram a ser estados, certo? Então depois que ele é alçado à condição de estado, ele não pode voltar a ser território. Então o território não é ente federativo. Por quê? Porque ele faz parte da União, ele é administrado pela União. Toda a organização administrativa, legislativa, judiciária do território é de competência da União. Não goza o território de autonomia, né? Então a maioria dos territórios, enquanto existiam, eles lutaram para serem reconhecidos, passarem ao status de Estado, para serem um ente político dentro da Federação Brasileira, né? Então eles passaram os territórios, fizeram todo aquele rito, não é? Consulta popular, e aí depois o Congresso Nacional aprovou e deixaram de ser território e passaram a ser Estado, e não podem mais regredir a condição de território. O território é uma descentralização política e administrativa da União. Então, para alguns autores são considerados autarquias, né? Veja que interessante. Por alguns autores, como é uma descentralização administrativa e política da União e tem personalidade jurídica própria, são autarquias para esses autores. Mas o território tem natureza jurídica própria, é um ente, não é, de extensão da União, administrativo, é um território com o povo, organização política e jurídica administrada pela União, mas que não tem status de Estado autônomo, nem tem Constituição própria. Depois que é transformado em Estado, deixa de ser o ente participante da União, né, uma extensão territorial da União, e passa a ser um Estado autônomo com Constituição própria, certo? Então, pessoal, com isso a gente termina a primeira parte, né, e até a próxima aula.